Estamos iniciando o programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu lembro a você que gosta de entrar em contato conosco, mande um e-mail, evidencias@novotempo.org.br. Em 1992, tive o privilégio de visitar pela primeira vez Israel. Israel é um local arqueológico por si só. A cada ano se descobrem novas coisas, novos fatos, novos achados arqueológicos. Eu lembro que em 92 passamos numa viagem de Jerusalém até Belém, próximo ao Heródion. E recentemente o Heródion se tornou notícia porque ali foi encontrado o túmulo do rei Herodes. Também em 2006, visitando Israel com o professor Rodrigo Silva, fizemos algumas imagens nas cercanias do Hotel King David, onde existe um túmulo que é atribuído à família de Herodes. Na verdade, o programa de hoje, o professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor do Centro Universitário Adventista, o NASP Campus 2, e engenheiro Coelho, estará falando sobre esse impressionante tema, as construções de Herodes, sua vida e, finalmente, o seu túmulo. Começa agora o programa Evidências. Israel é de fato uma terra rica em tesouros arqueológicos. A expectativa de novos achados é quase um sentimento diário se levarmos em conta que, se somarmos tudo que já foi escavado, concluiremos que não se achou ainda nem 10% do que possivelmente esteja escondido por milênios debaixo do solo desértico daquela região. Um dos últimos achados que tem relação direta com a Bíblia foi anunciado recentemente pela Universidade Hebraica de Jerusalém como sendo a primeira e grande descoberta arqueológica do século XXI. Trata-se do túmulo de Herodes, que governou a Judeia sob ocupação romana e assinalou no Novo Testamento como aquele responsável pelo massacre dos inocentes. O professor israelita Ehud Netzer foi o responsável pela equipe de arqueólogos envolvida nas escavações que revelaram o túmulo. Ele assinala, contudo, que não havia ossos dentro do sarcófago, que já teria sido depredado desde o assalto dos romanos no primeiro século depois de Cristo. O achado arqueológico teve lugar na região conhecida como Heródion, que é um dos castelos construídos por Herodes em sua própria homenagem, não muito distante de Jerusalém. Ali, o que parece ser apenas um amontoado de rochas e areia no meio do deserto, revela-se os restos de um magnífico palácio cavado na rocha no topo de uma montanha de 752 metros acima do nível do mar. Algumas partes de suas paredes e muralhas podem ser vistas até hoje pelos que visitam a região. Alguns arquitetos chegaram a desenhar uma reconstrução parcial da glória que teria sido aquele grande palácio quando estava sendo erguido por ordem do rei judeu. Herodes pretendia perpetuar o seu nome na história e, por isso, acharia um palácio acima das montanhas para que nenhum rei pudesse sobrepujá-lo na altura de sua glória. O túmulo de Herodes era, há muitos anos, um dos tesouros arqueológicos mais disputados na região. Há tempos já se afirmava que ele estaria ali, no Heródion, mas não se sabia exatamente aonde. É que, de acordo com Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, foi ali que o corpo de Herodes foi sepultado. Descrevendo o funeral de Herodes, ele diz: Arquelau, filho de Herodes, fez tudo para tornar o seu sepultamento magnífico. O corpo, adornado com as insígnias reais, tinha uma coroa de ouro sobre a cabeça e um cetro na mão direita. Era levado numa liteira adornada de pedras preciosas. Os filhos do morto, os parentes, seguiam a liteira e os soldados armados como para um combate. Eles marchavam junto dele, agrupados por nações. As companhias dos seus guardas trácios, alemães e gauleses iam à frente e o resto das tropas, comandadas pelos seus oficiais, seguiam-no em ordem.
500 oficiais domésticos ou libertos levavam perfumes e fechavam aquele cortejo fúnebre tão magnífico. Foram naquela ordem de Jericó até o castelo de Heródion, onde ele foi sepultado conforme ele mesmo havia determinado. Assim, após 30 anos de investigações, a equipe de Ehud Netzer, que já escavava a região desde 1972, encontrou finalmente a estrutura fúnebre no topo de um monte entre dois palácios. Em declarações públicas, Netzer confirmou a extrema felicidade que sentiu no momento do achado. Todos sentem um grande interesse pela terra prometida e o túmulo de Herodes faz parte dessa história, afirmou Netzer à BBC de Londres. A descoberta partiu da localização de uma antiga escada construída para a procissão funeral do rei, que foi detalhadamente descrita por Joséfo. Finalmente localizada, a escada conduziu rapidamente a equipe de arqueólogos à descoberta. No local, foram encontrados alguns vãos próprios para serem o local dos túmulos reais e que já haviam sido escavados há muito tempo. Depois foram finalmente escavados os restos de um sarcófago em calcário. Ele estava completamente destruído e a sua reconstrução você pode ver agora no vídeo. Nas suas medidas originais, ele teria cerca de 2,5 metros de comprimento por 90 centímetros de altura. O estudo detalhado do achado revelou, como dissemos, a ausência de ossos. Segundo o professor Netzer, os restos mortais de Herodes teriam sido retirados do túmulo numa ação vândala, não de ladrões de sepultura moderno, mas por um grupo que depredou o local entre os anos 66 e 72 depois de Cristo. Esse grupo podia ser formado por soldados romanos, que destruíram muitos dos monumentos judeus na região, inclusive a capital do país e os seus arredores, ou o templo, e, pasmem, poderia também ter sido uma ação de judeus, que lutavam contra a ocupação romana e odiavam Herodes. Mas por que judeus nacionalistas destruiriam o túmulo do seu próprio rei? De acordo com o que encontramos na história, Herodes era uma figura detestada pelos judeus. Eram muitos os que queriam vê-lo morto e ele temia constantemente por sua vida. Mas antes de resumirmos a sua história, é importante esclarecer que o Novo Testamento se dirige diversas vezes ao nome Herodes, e não se deve pensar na figura única de uma mesma pessoa, mas antes na titulação de uma série de reis que assumiram a seu tempo o trono de Judá e da Galileia, por direito real conferido por Roma. Todos eles, é claro, pertenciam sanguineamente à família herodiana, pelo que temos Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa e outros. O Herodes relacionado e cujo túmulo foi descoberto é o mesmo que tentou enganar os magos e ordenou o massacre das criancinhas de Belém por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi cognominado Herodes o Grande e com ele iniciou-se a dinastia herodiana em 37 a.C., quando assumiu finalmente o poder em Jerusalém. Herodes era o segundo filho de Antípater, que era da descendência idumeia. Sua mãe era Cipros, uma princesa da cidade de Petra, a capital dos anabateus. Logo, como se vê, ele não vinha propriamente de uma ascendência judaica, o que começa a esclarecer parte da rejeição dos judeus em relação à sua pessoa. De acordo com os historiadores, os idumeus, de onde vinha a família de Herodes, eram descendentes diretos dos edomitas. E, como você sabe, os edomitas eram nada mais, nada menos que os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, que se tornou seu inimigo devido à luta pela herança de Isaque. Só para recordar, Jacó, que era o pai das 12 tribos de Israel, teve de fugir de Esaú, seu irmão, e seus descendentes acabaram crescendo separados uns dos outros. Embora tenham convivido como vizinhos territoriais, algumas vezes a Bíblia os apresenta como um povo aparentado e, ao mesmo tempo, inimigo de Israel. Por isso, algumas vezes, eles até chegaram a festejar a destruição de Jerusalém, coisa que os levou a ser amaldiçoados. Pois era exatamente nesse tronco mestiço e inimigo que nasceu o jovem Herodes. E por falar em idumeus,
não podemos deixar de abrir um breve parênteses para mostrar mais um achado que evidencia a historicidade da Bíblia. É que o debate sobre a exatidão histórica da Palavra de Deus ganhou outro capítulo recentemente, quando pesquisadores da Universidade da Califórnia apresentaram novas descobertas sobre os idumeus que sacudiram o mundo da arqueologia. Tratam-se de ruínas e peças de cobre claramente pertencentes ao Palácio Idumeu e que foram datadas por volta do 12º século a.C. Até a época dessa descoberta, os críticos achavam que o reino edomita não existia antes de 800 a.C. Isto contradizia o relato bíblico de que os judeus e edomitas estavam em contato como reinos vizinhos já na época do rei Davi, que havia governado Israel por volta do 10º século a.C. Mas a descoberta dessas ruínas fizeram recuar em pelo menos 300 anos as estimativas para o início desse reino. Fantástico, não é mesmo? Voltando a falar de Herodes, sua família, ou melhor, seus ancestrais, converteram-se e foram forçadamente tornados judeus quando o general João Hircano conquistou a Idumeia por volta de 130 a.C. João Hircano era judeu e, portanto, obrigou todos os habitantes a se tornarem seguidores da fé judaica, da fé de Abraão. Foi assim que eles, os idumeus, se tornaram judeus. Desde cedo, Herodes foi o braço direito de seu pai que, graças ao apoio prestado a Pompeu, ganhou a cidadania romana e o governo da Judéia em 47 a.C. Herodes, que então tinha 25 anos, ganhou de presente a administração da Galileia, que lhe foi conferida pelo próprio imperador Júlio César, sob a condição, é claro, que ele deveria expulsar dali ou exterminar todos os possíveis líderes de esquerda que promoveriam insurreições contra Roma. Em 40 a.C., quando Matatias Antígonas, o último rei dos Asmoneus, invadiu a Judéia com a ajuda de uma pequena potência vizinha, Herodes fugiu para Roma. Ali ele teve o apoio de seu amigo pessoal Marco Antônio, que lhe arranjou condições políticas de ser reconhecido como rei dos judeus pelo Senado e, obviamente, ter autoridade sobre todo o território judeu. Eles chegaram a assegurar-lhe um pequeno exército romano que ele poderia usar caso encontrasse resistência em ser aceito como rei. Isto aconteceu por volta do ano 37 a.C. Herodes sabia como se equilibrar no delicado jogo do poder. Afinal, ele era habilidoso em aparentar-se um serviçal de Roma. Primeiro, como dissemos, ele apoiou Marco Antônio e então desfrutou de sua amizade para conseguir o apoio no Senado. Mas quando Marco Antônio foi vencido por Otaviano na famosa Batalha Naval de Áxio, no ano 31 a.C., Herodes foi novamente visitar o vencedor, que agora estava na ilha de Rhodes. E, num gesto teatral, ele depôs a coroa aos pés do novo vencedor. Foi talvez por isso que Otaviano Augusto manteve-o no poder e deu-lhe todos os cargos e possessões, apesar de suas reconhecidas ligações políticas com Marco Antônio. Ele então volta para casa, reconfirmado como rei dos judeus, e ainda consegue favores, como, por exemplo, o engrandecimento do seu território, a exoneração de tributo que teria que dar a Roma, a isenção também de pagar tributos pela ocupação das tropas no local e a autonomia do interior para fazer as suas finanças. Ele também tinha direito a ter a justiça e um pequeno exército para apoiar-lhe no poder. Mas, para se manter no poder, ele não media esforços. Sua ideia era eliminar todos que pudessem ser, de um modo ou de outro, um obstáculo ao seu caminho. Ele chegou, inclusive, a mandar assassinar membros de sua própria família, como sua esposa e seus próprios filhos. Contudo, a despeito de sua fama de ter sido um governo cruel, Herodes impulsionou, graças às suas astúcias políticas, o desenvolvimento do reino judeu, que chegou a ter, sob sua jurisdição, as grandes regiões da Judéia, Idumeia, Samaria, Galileia e mais duas vastas extensões doadas por Otaviano que podem ser vistas à altura direita do mapa. Herodes também ficou conhecido como um megalomaníaco construtor. Sob sua administração foram erguidas diversas obras públicas, algumas das quais têm suas ruínas preservadas até hoje. Templos, teatros, hipódromos, ginásios, termas, cidades, fortalezas e até fontes.
Ele reconstruiu totalmente Samaria, dando-lhe o nome de Sebaste, o feminino grego de Augusto, é claro, em homenagem ao imperador romano. Ele também construiu um importante porto em Cesareia Marítima, que era o segundo maior porto de todo o Império Romano. Mambré, o lugar sagrado ligado a Abraão, recebeu de suas mãos uma grande construção que valorizou tremendamente o local. Ele reedificou e construiu fortalezas como o Alexandrio e o já mencionado Heródium, Massada, Hircana e outros palácios. Ele também embelezou Jericó, tornando-a a sua residência favorita e trouxe grandes progressos à capital Jerusalém. Escavações feitas no bairro judeu dentro da velha cidade de Jerusalém têm demonstrado um interessante contraste entre a era herodiana e outros períodos prévios. Deixando um pouco de lado os assuntos técnicos relativos à topografia, aos muros originais da cidade, os arqueólogos procuraram ali dar mais atenção às condições de vida dos cidadãos durante o governo do rei Herodes. O modo assombrosamente preservado de muitos alicerces e artefatos do dia a dia foi um fato significativo, pois de todas as camadas até agora pesquisadas, o extrato herodiano era o único que possibilitava uma reconstrução bem aproximada da vida diária dos templos de Jerusalém, naquela época em que Herodes era o seu administrador. Aqueles tempos de Herodes eram também os tempos de Jesus, e nesta época Jerusalém era uma avançada metrópole sob a administração desse rei. Ali ele construíra casas de banho, ginásios, teatros, suntuosas mansões para os membros do Sinédrio e também do sacerdócio. E, aliás, é possível ver ali paredes e enfeites com incentivos gregos, que davam ao ambiente urbano um clima de luxúria cosmopolita que o assemelhava às grandes cortes do Império Romano. Observemos os nomes de suas construções e como elas revelam o seu espírito político. Sebaste, em Samaria, e Cesareia Marítima eram claros símbolos de homenagem a César Augusto. Antipátridra era em homenagem ao seu pai Antípater. Fazélida era uma homenagem ao seu irmão Fazael. Cipros, uma homenagem à sua mãe. E o Heródium, é claro, uma homenagem a si mesmo. A fortaleza Antônia, construída em Jerusalém, era uma homenagem a Marco Antônio. Mas nenhuma dessas obras políticas que a sua reforma e ampliação de construção fez foi maior do que a conclusão do templo judeu em Jerusalém a partir do inverno de 20 ou 19 a.C. O templo era algo realmente magnífico. Sua reconstrução em miniatura nos dá uma ideia de sua magnificência nos áureos templos herodianos. Com essa aparente valorização do culto judeu, Herodes acabou amenizando a hostilidade do povo, mas não eliminando-a por completo. Sua estratégia era construir fortalezas para controlar possíveis revoltas, matar os seus inimigos, e inclusive também os seus parentes, e selecionar também os seus herdeiros. Apoiando a cultura helenística, ele aparece diante do mundo servindo fielmente a Roma. Conserva-se no poder. Um homem que não tinha nenhum princípio de vida, a não ser a sua própria vaidade. Eu tenho aqui uma legítima moeda cunhada por ordem de Herodes. Primeiro, você vê na frente a frase grega Basileus Herodo, que quer dizer Rei Herodes. Ele se sentia muito confortável com esse título. Atrás, teríamos o desenho que muitos supõem seria um capacete militar, símbolo claro de seu espírito de conquista. Este capacete é enfeitado por uma estrela que, na opinião de muitos especialistas, poderia ter um significado messiânico. Isto mesmo, significado messiânico. A estrela que procede de Jacó, pelo que vimos nos eventos relacionados ao nascimento de Jesus, era um dos fortes símbolos dos judeus acerca do Messias. Não seria o caso de Herodes chegar ao ponto de se autoproclamar o Messias esperado pelos profetas? Bem, voltando às moedas que ele cunhou, aqui você tem uma amostra de várias delas. Percebe-se que todas eram de bronze. Por alguma razão, ele não criou moedas de prata ou ouro. E ele também evitava colocar o seu rosto nelas para não chocar a religiosidade judaica que proibia a confecção de imagens dos reis. Ao invés disso, colocava imagens de objetos inanimados ou elementos da natureza.
Esta era uma interessante estratégia para fazer com que o povo preferisse o seu dinheiro à moeda romana. Aí era só aplicar a regra de valorização cambial e ele tinha a receita necessária para ficar bastante rico. E por falar em riqueza, você sabe quanto era o montante anual recebido por Herodes? Bem, pesquisas arqueológicas revelaram que sua renda pessoal ultrapassava 13 milhões de denários, uma quantidade que hoje equivaleria a mais de 1,6 milhão de dólares, mais de 3 milhões de reais. Suas entradas vinham principalmente do mercado imobiliário, mas ele ainda tinha vastas plantações de bálsamo em Jericó e no oásis em En-Ged. Além disso, ele tinha uma fábrica de perfumes e outra de talhas de pedra, uma grande quantidade de gado e ainda lucrava com os pesados impostos que impunha no povo. Por exemplo, cada agricultor tinha que devolver 1/4 do que colhia para os cofres do governo herodiano. O comerciante tinha que pagar 1/3 sobre os grãos que vendia e a metade de todas as frutas. Desses impostos, uma metade era para obras públicas e a outra para os gastos da corte. Era dinheiro que não acabava mais. Embora a tumba descoberta no Heródion seja a mais famosa no momento, existe outro complexo tumular próximo ao Hotel King David em Jerusalém que muitos atribuem como pertencente à família de Herodes. Essas imagens que você vê são exatamente o que sobrou desse túmulo, que está muito melhor preservado que a tumba real escavada no Heródion. Sua porta, que hoje encontra-se lacrada por ordem da prefeitura, encerra um corredor com 4 câmaras mortuárias. Porém, nenhuma ossada ou objeto pôde ali ser encontrado, porque o local foi invadido por ladrões de túmulos que antecederam a chegada dos arqueólogos. Do lado de fora, é possível ver ainda a pedra redonda que bloqueava originalmente a entrada e restos da escadaria original, que dava acesso ao ambiente interior. A existência de um túmulo para os parentes de Herodes em Jerusalém também é atestada por Joséfo, que menciona ali o sepultamento de um irmão mais novo do rei por volta do ano 5 a.C. A ideia é que seria ali, perto do Hotel King David, o local citado por Joséfo e que esse estaria de fato sendo a localidade atual, descrita pelo historiador judeu. Ali, portanto, seria o local do túmulo da família do rei Herodes. Herodes o Grande talvez até tenha merecido o cognome com que passou a história. Seus altos dotes políticos e principalmente militares fazem eco a esse título. Mas ele era um prisioneiro de suas próprias frustrações e devaneios. Ainda moço, logo após o seu segundo matrimônio, ele foi acometido por um amor insano, doentio, em que havia mais ciúme do que qualquer outro sentimento. Por isso ficou transtornado diante do nascimento de Cristo, quando os magos lhe ofereceram a ideia de que ali, em Belém, acabara de nascer o rei dos judeus. E muitos judeus aguardavam naquele tempo abertamente a sua morte, que ocorreu por volta do ano 4 a.C., quando tinha aproximadamente 70 anos. Viveu como um louco e morreu como um ninguém. O que resta de sua memória são cacos de pedra escavados por arqueólogos. Sua história até poderia ser resumida no dito de Jesus: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Lembre-se de que não é o dinheiro, nem a prata, mas uma vida vivida em parceria com Deus que garante ao homem a felicidade que não tem preço. Pense nisso. Impressionante como a cada dia a arqueologia comprova mais e mais que os personagens da Bíblia Sagrada não são mitos, mas são personagens reais que tiveram seu papel na história e, por que não, na história sagrada. Esse é o programa Evidências. Eu lembro a você que deseja entrar em contato conosco, pedir mais informações, pedir um curso bíblico para aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada, mande um e-mail, evidências@novotempo.org.br. Próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá.
Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.